Capítulo 4 Mega TGE Desarmar as armadilhas mentais para construir relações sociais saudáveis. TGE número 1 Pensar antes de reagir. Ninguém pode ser um grande estrategista capaz de elaborar projetos que se sustentem a médio e longo prazo se reagir por instinto, impulsivamente, se viver aprisionado pelas armadilhas mentais. Pessoas que reagem assim não estão preparadas para dirigir uma empresa ou uma instituição, quanto mais a própria vida, mas podem se reinventar se aprenderem a gerir suas emoções. Deveríamos treinar diariamente a habilidade de pensar nas consequências de nossos comportamentos, aprender a recolher as armas durante os focos de tensão e frustração, a não ser escravo da ditadura da resposta imediata e, acima de tudo, a se dar o direito de pensar antes de reagir é vital para desatar cárceres psíquicos, construir respostas brilhantes e edificar relações saudáveis. Grande parte dos seres humanos tropeça nessa empreitada, incluindo intelectuais e líderes mundiais. Lendo uma reportagem sobre a corrida presidencial americana de 2016, percebi que um candidato que esperava ser nomeado pelo Partido Republicano, Jeb Bush, tropeçou dramaticamente na TGE que estamos discutindo aqui. Uma jornalista lhe perguntou: se soubesse o que sabemos hoje, você autorizaria a invasão ao Iraque? Foi o irmão de Jeb, George W. Bush, que patrocinou a invasão e cometeu um desastre internacional em que milhares de vidas foram ceifadas. Jeb, que foi um governador eficiente na Flórida, não monitorou sua emoção naquele momento e rapidamente respondeu que sim. Tenso para defender sua impulsividade, acrescentou que sua oponente, Hillary Clinton, faria o mesmo. Ainda que estivesse convencido de sua resposta, Jeb deveria não ter se submetido à ditadura da resposta e dito: tomar a decisão de invadir uma nação e provocar uma guerra tem custos existenciais e emocionais altíssimos, sem falar nos custos financeiros. Não posso lhe dar uma resposta para essa pergunta em poucos segundos. Por equivocadamente acreditar que a lentidão em responder não faz parte das características esperadas de um grande líder, muitos não pensam antes de reagir e cometem erros crassos. Pegos de surpresa, às vezes falam até o oposto daquilo em que acreditam. Jeb Bush reviu sua resposta posteriormente, mas o estrago da sua imagem já tinha sido feito. Você não é obrigado a responder rapidamente a filhos, ao seu parceiro, a amigos, colegas de trabalho. É melhor se passar por lento do que falar bobagens ou tomar atitudes impensadas. Ser instintivo depende da carga genética, não demanda transpiração nem treinamento. Já controlar o instinto animal, superando a ditadura da resposta, se interiorizar e pensar antes de reagir, são funções complexas, não cognitivas, que devem ser treinadas com frequência ao longo da vida. Se feita com disciplina, essa TGE constrói uma plataforma de janelas saudáveis que promovem a inteligência socioemocional. Sob o ângulo da gestão da emoção, forte não é quem mostra força física, e sim força intelectual. Não é quem grita, mas quem expõe suas ideias de forma branda. Não é quem pressiona para subjugar os outros, mas quem usa o diálogo para influenciar pessoas e lhe dá o direito de criticar. A força produz bajuladores, a inteligência produz bons amigos. O poder cultiva servos, porém só o diálogo produz mentes livres. O que você tem cultivado? TGE número 2 Não reagir pelo fenômeno da ação e reação. Não são só as drogas que viciam, os comportamentos também. Nada vicia tanto quanto o circuito da memória reagindo rapidamente, atritar, discutir, valorizar picuinhas, ser intolerante a frustrações. Esses comportamentos levam o fenômeno RAM a depositar entulhos na memória, ou seja, arquivar janelas killer que formam núcleos traumáticos que sequestram o eu. A autonomia, nesse caso, fica engessada. A personalidade não é estática como muitos, inclusive alguns psicólogos, acreditam, mas dinâmica, sofrendo transformações a partir das matrizes da memória ou dos núcleos de janela killer ou light
que se instalam ao longo da vida. Esses núcleos serão acessados e constituirão o processo de interpretação, o modus operandi de ser, reagir, pensar e sentir. Pessoas belas emocionalmente podem sofrer diminuição do limiar para frustrações e se tornar intolerantes e irritadiças se não aprenderem a proteger a emoção. Pessoas calmas podem, pouco a pouco, se transformar em ansiosas e impacientes se formarem núcleos traumáticos na memória. Pessoas otimistas podem se converter em pessimistas, mórbidas e especialistas em reclamar se não aprenderem a filtrar estímulos estressantes. Quem não gere a própria emoção asfixia as melhores e mais saudáveis características de sua personalidade. O melhor sempre está por vir se o eu cumpre o papel de gerente da mente. Quando os filhos são bebês, os pais têm paciência com seus erros, dão risada quando eles se lambuzam. Contudo, quando os filhos crescem, muitos pais se tornam intransigentes, não suportam as contrariedades, tolhem a leveza da vida, convertem-se num manual de regras e críticas em vez de um manual da vida, inteligência e superação da dor. Viciam-se em apontar falhas dos filhos em vez de apontar caminhos. Você é um viciado em apontar falhas ou em estimular seus filhos a pensar? É paradoxal que milhões de pais conversem muito com seus filhos quando estes ainda não sabem falar e exaltem cada palavra que estes aprendem, mesmo que foneticamente erradas. Porém, quando os filhos crescem e aprendem a conversar, frequentemente os advirtam: fique quieto, menino. Quando os filhos precisam dialogar, os pais se calam sobre o essencial. Não perguntam sobre seus pesadelos, suas crises, suas dificuldades e sobre como podem contribuir para que sejam mais felizes. Os educadores, por sua vez, por não aprenderem a gerir a própria emoção, tornam-se especialistas em dar broncas, em formar mentes opacas e não livres. A comunicação falha é a maior fonte de destruição dos mais belos romances. Muitos casais começam a relação no céu do afeto e a terminam no inferno dos atritos. No começo do romance são tolerantes, educados e gentis. Alguns homens até abrem a porta do carro para sua parceira. No entanto, com o passar do tempo, tornam-se peritos em criticar, corrigir, valorizar o irrelevante, têm a necessidade de mudar o outro, têm ataques de ciúmes. Quando percebem, estão viciados, não conseguem deixar de discutir mais um com o outro. Você nutre seu romance ou o asfixia? TGE número 3. Exaltar a pessoa que erra antes de exaltar o erro dela. Há um jogo de janelas ou arquivos nos solos do inconsciente que nutrem desde a resposta inteligente até a reação violenta. Eles se abrem e fecham numa velocidade espantosa. Freud, Jung, Adler, Piaget, Fromm, Skinner, Pavlov foram pensadores brilhantes. Se tivessem tido a oportunidade de estudar a teoria das janelas da memória, poderiam ter elucidado ainda mais os comportamentos humanos e expandido suas teorias. Quando se aponta o erro de alguém, dispara-se um fenômeno inconsciente, o gatilho da memória que abre uma janela killer. Nesse caso, o ser humano deixa de ser o Homo sapiens, um ser pensante, e se torna Homo bios, instintivo, um animal ferido prestes a fugir, atacar ou se automutilar. É surpreendente observar que adolescentes nos dias de hoje estejam se mutilando fisicamente, se cortando, quando estão muito estressados. Para não instigar o instinto ou a fera que há dentro das pessoas, devemos mudar a política educacional, passar da era do apontamento de erros para a era da exaltação de quem erra, para só num segundo momento expor a falha. Essa técnica de gestão da emoção poderia ter evitado guerras e milhares de homicídios ou suicídios. Treinar o autocontrole para nunca exaltar o erro de um filho, de um aluno, de um colega, de um cônjuge, é, em primeiro lugar, vital para proteger a emoção e abrir o circuito da memória de quem errou. Consequentemente, patrocina a reflexão e a consciência crítica. É provável que em todo o mundo, mais de 80% das correções que os pais fazem em seus filhos, professores em seus alunos, casais entre si, executivos em seus colaboradores, piorem-nos em vez de induzir a um ajuste de rota. Quando chama a atenção de uma pessoa, você a piora ou a melhora?
O ser humano pode se tornar um predador pior do que as mais violentas feras. Pessoas calmas podem ter momentos de pura agressividade. Pessoas generosas podem ter ataques de egocentrismo. Pessoas lúcidas podem ter reações estúpidas em momentos diversos. Gerir a emoção faz toda a diferença para pacificar nossos instintos e abrandar todo tipo de violência. Não devemos desprezar a fera que está em nós, e sim gerir a emoção para domesticá-la, transformá-la num animal de estimação. Exaltar, ainda que minimamente, quem tropeçou dizendo: Você é inteligente, eu acredito em você, eu aposto em você. Parece simples, porém causa uma revolução no córtex cerebral dessa pessoa. Liberta o eu do circuito fechado da memória, refina a arte de pensar e oxigena o raciocínio. Após abrir o circuito da memória, no segundo momento, portanto, pode-se tocar com firmeza e generosidade na falha, na crise, na atitude ineficaz que induzirão a pessoa à interiorização, à reflexão e à elaboração de experiências. Você liberta as pessoas ou as aprisiona? Provoca a fera que está dentro delas ou acalma a fera? Domestica o instinto delas ou instiga? Capítulo 5, parte 1: Funções cognitivas e socioemocionais. A educação que transforma a humanidade. Cérebros complexos precisam de treinamento sofisticado. Cérebros menos sofisticados, como o dos felinos, precisam ser treinados para observar, emboscar, ter explosão muscular, asfixiar a presa. Sem tais aprendizados, esses animais não sobrevivem. Eles aprendem essas técnicas no máximo nos primeiros 2 anos de existência. Com 7 anos de idade, um felino está no apogeu da sua maturidade. Outras espécies já no apogeu da velhice. E por que um ser humano de 7 anos é tão despreparado para a vida? Um cérebro sofisticado como o nosso exige sofisticados processos de aprendizado para desenvolver habilidades tanto cognitivas quanto não cognitivas. As habilidades cognitivas, como a linguagem, a capacidade de inferência, a dedução e a síntese, o pensamento lógico, o raciocínio esquemático, a concentração e a curiosidade, dependem não apenas da carga genética, mas também de aprendizados constantes e notáveis que devem ser incentivados por pais, responsáveis e professores. Jovens mal treinados podem apresentar limitações intelectuais durante toda a vida e, consequentemente, ter desvantagens competitivas no campo profissional e social. Por exemplo, eles podem ter a falsa crença de que não conseguem aprender matemática ou de que não sabem lidar com dinheiro, analisar dados e desenvolver metas. Se o treinamento e a educação são fundamentais para o desenvolvimento das habilidades cognitivas, imagine quantos são para o refinamento e a expansão das sofisticadíssimas habilidades não cognitivas ou socioemocionais, como pensar antes de reagir, colocar-se no lugar do outro, expressar sentimentos, expor em vez de impor ideias, proteger a emoção, gerenciar a ansiedade, filtrar estímulos estressantes, trabalhar perdas e frustrações, ser resiliente, ter coerência, ousadia, autoestima, autoimagem, determinação, autonomia, enfim, ser o autor da sua própria história. Pais tímidos e hiperpreocupados com o que os outros pensam ou falam, se não estimularem suficientemente seus filhos, podem contrair a capacidade destes de explorar, ousar e debater ideias. Quem não desenvolve as habilidades não cognitivas ou socioemocionais pode ter mais desvantagens competitivas do que quem não desenvolve habilidades cognitivas, pois as sociedades modernas são altamente exigentes, estressantes e mutantes. Pode também ter maior dificuldade de prevenir transtornos emocionais, de construir relações saudáveis, de se reinventar, de suportar contrariedades, de libertar a criatividade, de liderar pessoas, enfim, de gerir a própria mente. A educação de filhos e alunos deveria ser carregada de técnicas de gestão da emoção, para enriquecê-los tanto de habilidades cognitivas como de não cognitivas. Pais e professores que são apenas manuais de regras
transmissores de dados e apontadores de falhas estão aptos a lidar com máquinas, mas não a formar pensadores dotados de mente livre e emoção saudável. Preocupado com os filhos da humanidade e com o futuro da nossa espécie, diante das gritantes falhas educacionais de famílias e escolas clássicas, no que tange ao desenvolvimento das habilidades não cognitivas, idealizei ao longo de muitos anos dois programas para crianças e jovens: o programa Escola da Inteligência e Escola Mentes. Vamos às lágrimas ao ver os resultados. Crianças de 7 anos falando para seus pais: Papai, você perdeu o autocontrole. Ou então, você não está pensando antes de reagir aqui. Porque os alunos passam a aprender melhor as funções cognitivas, como concentração, assimilação, pensamento lógico, comunicação, quando lhes ensinamos as habilidades não cognitivas. Porque, ao se expandirem a autoestima, a autonomia e a resiliência, abrem-se as janelas da memória e o eu raciocina melhor e de maneira mais ousada. As funções emocionais colocam combustível nas funções intelectuais. Diante dessa exposição, gostaria de enfatizar minha sólida convicção de que a regra de ouro da gestão da emoção pode ser resumida da seguinte forma: só somos verdadeiramente felizes e saudáveis quando protegemos nossa mente e investimos na felicidade e no bem-estar dos outros. A regra de ouro da gestão da emoção é, na realidade, uma mega técnica de coaching emocional com 7 ferramentas a serem comentadas no nosso próximo capítulo. A gestão da emoção requer doses elevadas de ambição saudável para materializar os grandes projetos sociais. Não basta ter boas intenções. O inferno emocional está saturado de pessoas bem-intencionadas, porém incapazes de tomar atitudes para mudar o mundo, pelo menos o seu mundo. A ambição de contribuir com os outros é belíssima e deve ser incentivada. A ambição de controlar e estar acima dos outros é doentia e deve ser desencorajada. Todo ser humano, sobretudo a nova geração, deveria ambicionar pensar como humanidade e não apenas como grupo social, político, religioso ou acadêmico. Deveríamos dar o melhor de nós para, de alguma forma, aliviar a dor e tornar a família humana mais saudável, generosa, altruísta, tranquila, inteligente e unida. Se pensasse como espécie humana e não como grupos isolados que controlam, em todos os continentes, empresas, escolas, universidades e religiões, nossa espécie daria um salto evolutivo e nunca mais seria a mesma. As prisões tornam-se-iam museus, os policiais se dedicariam a escrever poesias, os generais se arriscariam nas artes plásticas e os psiquiatras teriam tempo para tocar instrumentos. Mas isso ainda é uma utopia. Todavia, se todos aprendêssemos a gerir o mais complexo, belo e rebelde dos mundos, essa utopia deixaria de ser e pouco a pouco se materializaria. Onde estão os ambiciosos dispostos a viver esse sonho? Você permitiria que esse sonho penetrasse nas entranhas do seu imaginário? O egoísmo, o egocentrismo e o individualismo, tão comuns nos dias atuais, são exemplos solenes de um ser humano fragmentado, vítima de seus fantasmas mentais, assombrado pela necessidade neurótica de que o mundo gravite em sua órbita, que não aprendeu os primeiros passos da gestão da emoção. O livro de Gênesis, um acidente grave. As religiões podem ser fonte de altruísmo, liberdade e resiliência, mas também podem se converter em fonte de doenças mentais, sobretudo se houver uma inveja sabotadora, radicalismo, fundamentalismo e desrespeito pelos que pensam diferente, o que significa, em outras palavras, falta de mínima gestão da emoção. Embora nos dias atuais o coaching seja sistematizado e aprimorado como programa educacional, o treinamento socioemocional sempre ocorreu na história. Vejamos uma das metáforas fascinantes do livro de Gênesis, valorizado pelas 3 grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, a história de Caim e Abel. Você pode ser um ateu ou até mesmo um antirreligioso, mas, se abrir o leque de sua mente, perceberá as implicações surpreendentes desse texto, desse famosíssimo livro. A história dos 2 irmãos, anunciada pelo povo judeu, é vista com simplismo e superficialismo religioso. Porém,
Se judeus como Albert Einstein, Albert Sabin, Sigmund Freud, entre inúmeros outros intelectuais, a analisassem sob a luz da gestão da emoção, ficariam impressionados com um vampirismo emocional patrocinado por um treinamento educacional desastroso. Os pais de Caim e Abel foram ineficientes em ensiná-los as funções socioemocionais, ou não cognitivas, mais importantes. Talvez tenham ensinado comportamentos éticos, mas falharam drasticamente em promover entre os irmãos a empatia, a capacidade de proteger a emoção e a colaboração. Infelizmente, quase todos os pais de todas as culturas cometem os mesmos erros. Toda vez que pais, professores e executivos falham em estimular seus liderados a se colocarem um no lugar do outro e a filtrarem estímulos estressantes, correm o risco de formar predadores individualistas e egocêntricos em vez de pessoas generosas e colaborativas. Como veremos, a mãe de Adolf Hitler, Clara Hitler, era gentil, porém ser gentil é completamente insuficiente para formar um filho a inteligência socioemocional, a capacidade de se preocupar com a dor dos outros, de ser altruísta, solidário e tolerante. Pais dóceis, espiritualizados, cultos ou mesmo bem-intencionados podem superproteger seus filhos e, sem perceber, facilitar a produção de plataformas de janelas killer na memória deles, financiando o autoritarismo, a insensibilidade e a agressividade. Muito provavelmente, os pais de Caim e Abel não foram eficientes em fomentar o diálogo entre eles, em refinar o prazer em se doar, em abrandar a inveja sabotadora e promover a inveja espelho. Não tiveram sucesso em levá-los a ter prazer no sucesso um do outro. E se não temos esse prazer, podemos sabotar quem atinge o pódio. O estranho é que eles falharam numa época em que havia tempo para se dedicar à educação dos filhos, cenário tão diferente dos dias atuais em que somos caçadores de tempo. Os pais desses dois jovens, infelizmente, como milhões de pais, atuaram como manuais de regras e de ética, mas não como manuais de vida. Se tivessem sido manuais de experiências, teriam perguntado com frequência: filhos, que pesadelos os perturbam? Que fantasmas os assombram? Que medos controlam vocês? Que angústias furtam-lhes a paz? Mas onde estão os pais que fazem tais perguntas aos seus filhos? Se os pais de Caim e Abel tivessem feito essas simples perguntas que fazem parte do programa de gestão da emoção, provavelmente teriam percebido a crise de Caim no nascedouro e evitado um assassinato. Os fantasmas de Caim permaneceram intocáveis. Pior, ganharam estatura dia e noite. O amor e o prazer de colaborar com seu irmão dissolviam-se no sol de seus conflitos. Seu eu não dirigia minimamente sua emoção. Quando não se governa a emoção, se é governado pelos conflitos instalados nela. O sucesso do irmão asfixiou a capacidade de Caim de pensar. O sucesso de Abel não produziu inveja espelho em Caim, que não se inspirou nele, não o tomou como modelo a ser seguido. Ao contrário, este nutriu a inveja sabotadora, produzindo raiva, indignação, autopunição e o penetrante sentimento da autoexclusão. Toda pessoa que alimenta a inveja sabotadora, seja um terrorista, um colega de trabalho, um marido, um irmão, é mal resolvido emocionalmente. Sente-se excluído, diminuído, ainda que por si mesmo. Quanto mais Caim se sentia excluído, mais o fenômeno RAM retroalimentava as janelas traumáticas em sua memória, formando núcleos traumáticos que, por fim, não apenas perturbavam seu eu, mas o sequestravam. Certa vez, dando conferência sobre o tema de um de meus livros, A Ansiedade e Como Enfrentar o Mal do Século, para uma plateia de 1.000 pessoas, entre elas algumas das maiores fortunas do Brasil, choquei a todos dizendo que não apenas pessoas ricas correm o risco de ser sequestradas, mas também pessoas com recursos financeiros, nenhum. Como? Elas podem ser sequestradas no território da emoção pelos núcleos traumáticos que se formam clandestinamente dentro delas. Há muitas pessoas que nunca foram confinadas por criminosos, mas cujo eu é prisioneiro no único lugar onde é inadmissível ser um encarcerado, a sua própria emoção. O sequestro do eu impede o indivíduo de pensar em outras possibilidades, levando-o a reagir por instinto, assim como um animal.
O animal que está dentro do ser humano, se provocado dia e noite, torna-se um predador mais voraz do que os piores predadores. Por isso, pessoas brandas podem ter reações explosivas, chegando a tal nível de estresse que não suportam ser minimamente contrariadas. Pessoas lúcidas podem se tornar estúpidas nos focos de tensão. Pessoas religiosas podem ser golpeadas pelo fantasma do egocentrismo. Ter autoconsciência, penetrar em camadas mais profundas da mente e mapear os vampiros emocionais são fundamentais para usar as ferramentas para domesticá-los.